Você assistirá ao bate-papo de Matheus Bittencourt com o pastor Valdir Gomes sobre o mover espiritual que tem acontecido nas últimas semanas em uma universidade dos Estados Unidos. Qual a sua opinião? Trata-se de um genuíno avivamento espiritual, produzido pelo Espírito Santo, ou é fruto de emoções humanas? Deixe a sua opinião nos comentários. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui começando o nosso programa que é toda terça-feira às 19h45 e também, na sexta-feira, quando nós nos encontramos aqui novamente para darmos glórias a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Então, queremos lembrar os irmãos, hoje nós temos um tema, meu irmão, um tema muito gostoso. Talvez você já ouviu, se você não já ouviu, sobre os últimos acontecimentos, em Asbury, lá nos Estados Unidos, naquela universidade que está acontecendo aí um mover. A nossa pergunta é, esse mover que está acontecendo é de Deus ou dos homens? E a gente vai, então, conversar aqui com o seminarista irmão Matheus, para a gente ver o que ele tem visto, tem estudado, e à luz das Escrituras e de suas pesquisas, o que é que ele vai, então, nos dizer e nos auxiliar nesse bate-papo aqui. Boa noite, meu irmão Matheus. Graça e paz, meu irmão. Boa noite, pastor Valdir. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui participando desse momento muito especial, junto com o pastor Valdir. O pastor Valdir foi meu professor no Seminário Batista Regular da Bahia, onde eu tenho me preparado, pela graça de Deus, para o Ministério Pastoral, o Ministério da Palavra, aqui em Salvador, Bahia. Então, pastor, em primeiro lugar, agradeço pelo convite para essa live, por esse momento, para falarmos de um assunto tão inédito, um assunto que tem badalado, por assim dizer, as redes sociais, as conversas entre os cristãos, e é um assunto que a gente ainda não tem uma conclusão. É um assunto, como o senhor mesmo mencionou, é um assunto que até o momento é controverso, tem dividido opiniões, pessoas têm colocado diversos pontos a favor, contra o que tem acontecido. Alguns têm tido um pensamento um pouco mais aberto, outros têm tido um pensamento completamente fechado ao que tem acontecido. Mas como o senhor bem mencionou, o Espírito Santo, ele age quando ele quer e como ele quer. Eu creio que todos nós cristãos, nós temos o desejo, o anseio e temos orado a Deus pedindo ao Senhor para que visite a nossa geração com um avivamento espiritual. Então, eu acho que a gente deveria iniciar essa live falando do significado da palavra avivamento. Então, quando a gente pensa em avivamento, o que eu me recordo principalmente é aquela passagem bíblica onde Deus se dirige ao profeta, onde ele está diante de um vale de ossos secos. E aí Deus usa as palavras daquele profeta para que daquele vale de ossos secos haja vida, surja um exército. Então, quando nós pensamos em avivamento espiritual, devemos ter isso muito bem claro na nossa mente. Em todos os avivamentos históricos, todos os avivamentos que aconteceram, eles vieram depois de um período de sequidão, um período de mornidão, um período de frieza espiritual. O primeiro grande avivamento espiritual que nós temos relato na Bíblia está lá em Atos capítulo 2, o surgimento da igreja. O Espírito Santo moveu aquelas pessoas, usou aquelas pessoas, e aquilo impactou a história do mundo. O mundo que nós conhecemos hoje, o mundo ocidental, ele foi construído nas bases do cristianismo. E a fé cristã começou a ser propagada, como Jesus Cristo ordenou seus apóstolos lá em Atos capítulo 1, antes de ascender aos céus, para que o evangelho fosse pregado na Judeia, em Samaria, em toda aquela região, até chegar nos confins da terra. E nós estamos aqui hoje porque o evangelho foi pregado. E Deus usou o seu povo através de um grande despertamento.
Então, quando nós vemos lá o livro de Atos, nós encaramos a maneira como Deus usou o seu povo, o amor que havia entre os irmãos, o desejo pela pregação, por tornar Cristo Jesus conhecido, o coração aberto, o desejo de servir, de amar, de buscar a Deus, de se dedicar ao Senhor, de estar em comunhão junto com os irmãos, compartilhando as coisas, compartilhando a vida, se doando. E é isso que nós vemos acontecendo nos outros grandes despertamentos espirituais. O segundo grande despertamento espiritual que marcou a história da humanidade foi a Reforma Protestante. Foi um evento que dividiu o Ocidente entre Idade Média e Idade Moderna. E nós conhecemos o nosso mundo hoje por conta dessa divisão. E a Igreja de Cristo foi restaurada, saiu do engano em que vivia em toda a Idade Média com as práticas antibíblicas do catolicismo romano. Na Idade Moderna, por volta do século XVII e XVIII, tiveram outros despertamentos espirituais. Teve o grande despertamento da Inglaterra, o grande despertamento da Nova Inglaterra nos Estados Unidos, onde homens como, por exemplo, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, tiveram o privilégio de serem participantes desses moveres espirituais. O próprio caso do Hudson Taylor, que pregou o evangelho lá na China, houve uma explosão do cristianismo até o final do século XIX, gente se convertendo a Deus, amando ao Senhor, se dedicando de todo o coração. Então, uma característica básica de todo o avivamento espiritual é a mudança que Deus promove na vida das pessoas que estão diretamente envolvidas. Pode falar, pastor. Então, deixa-me fazer aqui, vou listigar para a gente pensar agora no avivamento de agora, né? Se é que nós consideramos avivamento, né? No Antigo Testamento, você citou lá Jeremias, né? O Vale dos Ossos Secos, né? Ilustrando a ideia de que há uma sequidão espiritual que antecede sempre, né? Os avivamentos, né? Correndo para o Novo Testamento. Você cita o primeiro deles, né? que eu creio que ali é o grande avivamento, né? Que é o nascituro da igreja, em Atos 2, a gente entende ali, e a partir dali, inclusive, Mateus, nós podemos tirar algumas características, né? Do verdadeiro avivamento, né? Ali a ação e o mover do Espírito, né? A ideia da pregação cristocêntrica, né? que a gente tem, né? A ideia da conversão, do arrependimento, que está tudo envolvido, que eu sei que a gente vai falar mais tarde, mas a ideia hoje é que, a minha pergunta é, nós estamos num ambiente de sequidão espiritual, na sua avaliação, Mateus? A igreja, como no seu aspecto geral, né? Seja aqui no Brasil, seja no mundo, nós temos vivido um período de sequidão espiritual, uma vez que a gente tem estudado tanto o número de pessoas que estão se convertendo, né? As músicas que têm embalado o coração dos crentes. O que é que você acha? Estamos ou não nesse período de sequidão, para que também, né, nós necessitamos desse reavivamento? Pastor, eu creio que sim. Eu creio que o período em que nós estamos vivendo, no cenário do nosso país, no cenário internacional, mostra a frieza e a sequidão espiritual. A igreja, ela tem tomado proporções continentais no nosso país. Então, aonde você chega no nosso Brasil, você encontra igrejas ditas evangélicas. Nós vemos os evangélicos ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais atuação no cenário político, na mídia, através da cultura, programas de televisão, programas de rádio, bandas. Mas a pergunta que nós devemos fazer, o termômetro que nós devemos usar para saber se nós estamos vivendo em um período de sequidão espiritual, de frieza espiritual é: qual é o impacto desse avanço nas nossas vidas?
o quebrantamento dos crentes, o desejo pela vida de oração, o amor pela palavra de Deus, a vontade, o desejo, o anseio de evangelizar, tornar Cristo conhecido, o fruto do Espírito Santo sendo cada vez mais evidente na vida do povo de Deus, a maturidade espiritual, o crescimento em santidade, a luta contra o pecado e o impacto dos cristãos na sociedade em que a gente vive. Então, a igreja, ela tem avançado no quesito de influenciar a cultura, ou a igreja está sendo influenciada pela cultura ao ponto de se moldar ao mundo, fazendo exatamente o contrário que Romanos 12 nos ensina. Então, são pontos que a gente precisa parar para pensar, porque os grandes avivamentos espirituais, começando do livro de Atos 2, e inclusive os despertamentos espirituais que eu mencionei agora há pouco, em todos esses momentos, a igreja ela avança. A prostituição diminui. A criminalidade diminui. A corrupção nas instituições diminui. Prostíbulos fecham, bares fecham, igrejas são abertas, a obra missionária avança, pessoas se convertem. Um exemplo claro, pastor, na nossa cultura, que eu gostaria de mencionar aqui, uma curiosidade, é o surgimento da Coca-Cola. Todos nós conhecemos a Coca-Cola, uma bebida internacional refrigerante. Quando os inventores da Coca-Cola queriam lançar esse refrigerante, ela seria uma bebida alcoólica. Mas por que a Coca-Cola não se tornou uma bebida alcoólica? Porque na época, a influência dos puritanos era muito forte na sociedade norte-americana. Então, o impacto do anti-alcoolismo foi muito forte. Então, eles lançaram algo que não continha álcool, por conta daquele contexto em que eles estavam. E até hoje, a Coca-Cola, em sua fórmula, não tem álcool. Então, a gente vê o impacto em que a igreja tinha para o lançamento de um refrigerante conhecido até hoje mundialmente. Então, é necessário a gente parar para pensar. A igreja, os evangélicos, têm tido uma bancada lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Mas qual é o impacto que a igreja tem tido para a sociedade, mesmo tendo todo o poder, aparato político, em algumas realidades, condições financeiras, canais de televisão, a nível nacional e alguns até internacional, qual é o impacto disso para a nossa sociedade? Verdade. Então, vamos dizer assim, que o que está acontecendo hoje não seria um ambiente inadequado, né, pelo fato de nós estarmos vivendo uma sequidão espiritual, ainda que muitas igrejas estão cheias, né, o louvor daquele jeito, né? Então, vamos vamos dar esse primeiro passo. Então, o que está acontecendo tem ambiente propício para isso. Uma vez que, inclusive, eu repliquei aí a nota do pastor Isaac, que nossas igrejas estão mortas, né? Não sei se num sono profundo ou raso, mas a gente tem visto, né, o esfriamento no evangelismo, do desejo de santidade, né, e evidentemente nessas influências que o pastor, aliás, que você apontou aí em relação a muita publicidade e poucas transformações, né, que nós estamos gerando enquanto igreja nesse mundo que nós vivemos. Agora, Mateus, você olhou, talvez viu vários vídeos, né, aí, você começou a pontuar dando algumas características de um verdadeiro avivamento. Eu quero que você retome isso aí, para que a gente coloque essa forma, de alguma forma, né, no que está acontecendo hoje, tá? Ou, claro, né, a gente está vivendo esse momento, se isso vai acontecer ao longo dos dias, nessa
nesse mover, né, que está acontecendo nos Estados Unidos. Se vão ter essas características que você vai nos dizer, que fazem parte de um avivamento ou não. Entendeu? Eita, eu acho que Mateus saiu, né? Irmãos, tem essas coisas, né? Mateus pontuou que, de fato, nós vivemos um tempo muito complicado, né? Um tempo de esfriamento espiritual, nós vivemos, e aquilo que aconteceu, está acontecendo nos Estados Unidos, tem ambiente para isso, né? Mas quais são as características de um verdadeiro avivamento? Mateus até começou, né? E a gente, em Atos capítulo 2, a gente pode falar, certo? Sobre algumas daquelas características lá de Atos 2, que precisam também, e sempre tem sido vista ao longo da história da igreja, nos avivamentos que Mateus citou, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? Muitos na África, né? Mover de Deus, que tem um certo script, né? Que o Deus, Espírito Santo, move-se nas pessoas e ele tem características que que podem, inclusive, ser identificadas. E eu aqui não estou querendo que a gente coloque o Espírito Santo num quadrado e diga, olha, ele só age desse jeito, e se não for desse jeito, não age, né? Mas que a gente tem aí alguns parâmetros. Por exemplo, em Atos capítulo 2, que eu apresentei para os amados irmãos, né, e Mateus também apresentou como o primeiro avivamento da igreja. Eita, Mateus, estamos aí de novo, né? Pastor e meus irmãos, eu tive um probleminha aqui no aquecimento do celular, porque o celular aqueceu e aí caiu a chamada, mas resolvi aqui, viu? Pronto. Então, Mateus, eu já ia apresentar algumas características aqui do avivamento, mas eu quero que você faça isso. Certo, como pastor, é que a gente pode colocar aqui um certo limite para dizer, ó, nos avivamentos que nós conhecemos, tinham esses pontos ou apresentaram essas características? Então, quando a gente vê os avivamentos espirituais que aparecem na Bíblia e que nos são noticiados através da história da igreja, nós observamos um profundo desejo por Deus, desejo pela vida de oração, arrependimento, confissão de pecados, busca por uma vida de santidade. Até o momento, o que se sabe, o que eu tomei parte, o que está acontecendo lá na Universidade de Asbury, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, é que isso tem acontecido. Até o momento, as informações que têm chegado até nós é que esse evento, esse movimento espontâneo que se desenrolou naturalmente ao longo dessas últimas semanas, ele tem apresentado características, sinais de um despertamento espiritual. Mas nós não devemos, meus irmãos, apesar de nós estarmos desejosos por um avivamento espiritual, apesar de nós querermos que realmente isso seja um avivamento espiritual, nós ainda não podemos bater o martelo. Porque nós precisamos ver o impacto desse movimento na vida dessas pessoas, de suas igrejas e da sociedade como um todo. O despertamento espiritual, ele não pode ser confundido, meus irmãos, com emocionalismo. O Senhor Jesus Cristo disse que pelos frutos nós conhecemos uma árvore. Se essa árvore desse mover produzir bons frutos, o tempo nos dirá que nós estivemos de fato diante de um avivamento espiritual. Mas, se esse mover ele encerrar nas próximas semanas e não houver nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de impacto na vida das pessoas que participaram desse mover e, consequentemente, da sociedade em que essas pessoas estão envolvidas, aí nós teremos certeza que isso se tratou de emocionalismo
Isso se tratou de emoções afloradas, uma ação que Deus pode ter produzido no coração de alguns, até conversões genuínas podem ter acontecido, mas não um avivamento espiritual nos termos bíblicos e nos termos que nós vemos à luz da história da igreja. Agora, Mateus, não sei se você tem lido, né? Eu ouvi no domingo, né? No domingo eu ouvi um ex-aluno daquela universidade, falando de que se não fosse verdadeiro o mover de Deus, e aqui eu estou replicando as palavras dele, se não fosse verdadeiro, pela seriedade da universidade e dos professores e amigos dele que ainda estão lá, e ele terminou lá na década de 70, mais ou menos, né? O curso, ele não me disse, né, mas disse no vídeo que ele produziu, que esses professores já teriam barrado. E hoje eu vi em inglês, né, evidentemente com tradução, que o diretor estava admitindo que eles não sabiam ainda lidar com o que estava acontecendo, que inclusive as decisões têm sido tomadas no momento, porque de fato eles não planejaram aquilo, não está debaixo do controle deles, tem sido um mover de Deus, e que pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares dos Estados Unidos, estão indo para lá. Inclusive, em outra universidade está acontecendo o mesmo agir. Então, eu diria, né, que, só a título de informação, que eu sei que é cedo para a gente dar um veredito final, né, nesse tipo de coisa, porque a gente vê, né, esses movimentos dos grupos neopentecostais que gostam muito de declarar que a nossa cidade é do Senhor, que agora o derramado do Espírito Santo veio sobre a nossa cidade, e nada acontece, né, de fato, espiritualmente falando, né, que nós devemos ter muito cuidado. Mas, pelo que eu tenho lido, Mateus, esse mover tem se espraiado. E dentro daquilo que você, né, tem falado aí, historicamente, nos avivamentos da igreja, o movimento pode ser numa cidade só, né, evidentemente, mas pode espraiar para outros lugares, né? E a gente, parece-me, pelo que eu li, né, que está dando aí essa repercussão, né? Uma pedra que caiu no lago, fez uma grande onda lá onde ela caiu, mas ela também está espalhando aí pelos demais ao seu derredor ali. E claro, como você disse, eu louvo a Deus. E só mais um adendo aí, para deixar você falar mais tempo. Eu ouvi de um professor que esse reavivamento tem sido um dos motivos de oração mais frequente na capela. Então, eu fico até emocionado, que pode ser que isso tenha sido resposta dessas súplicas e dessas orações que esses irmãos ali, sinceros, estão fazendo. Claro, eu já não estou batendo um martelo, mas eu estou torcendo, né, que de fato seja verdade por essas características. Verdade, pastor. Eu creio que, independente das opiniões, os lados em que os crentes estão nas suas opiniões sobre esse assunto, no fundo, o desejo de todas aquelas pessoas que amam a Deus é que realmente isso seja um avivamento espiritual, Deus esteja ouvindo o clamor da sua igreja. Porque toda a igreja bíblica, toda a igreja séria tem clamado ao Senhor por um despertamento. Aquilo que tem acontecido, meus irmãos, na nossa sociedade, na sociedade ocidental como um todo, o que nós temos vivenciado nos últimos anos, as igrejas sérias têm orado por avivamento. Somente um despertamento espiritual irá mudar a situação da nossa sociedade, das nossas cidades, do nosso país, do Ocidente como um todo, do mundo como um todo.
Devemos continuar orando a Deus e clamando ao Senhor. Esperamos que realmente Deus tenha atendido a oração desses irmãos, que isso seja um mover do Espírito Santo e que os frutos falem, os frutos aconteçam. Amém. O que eu vi também em dos vídeos foi a situação de um brasileiro, estudante da faculdade, da universidade, em que ele abriu para as pessoas presentes as dificuldades financeiras que ele estava tendo. Ele não pediu dinheiro, mas foi um momento de agradecer a Deus pela provisão em meio às dificuldades financeiras. E, segundo os relatos de quem gravou o vídeo, as pessoas, sem ele pedir nada, espontaneamente começaram a dar dinheiro, a lançar dinheiro, e bolos de dinheiro foram dados por ele espontaneamente para esse estudante brasileiro. E ele, durante aquela ação das pessoas, ele dizia, não precisa, e as pessoas dando dinheiro. Então, as pessoas sabem que a última parte do corpo a se converter numa pessoa é o bolso, né? Quando o bolso começa a ser aberto espontaneamente, sem dificuldade, sem desprendimento, é sinal que Deus está realmente abençoando aquelas pessoas, né? Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, nós vemos algo muito parecido no livro de Atos. No livro de Atos, as pessoas vendiam seus bens, doavam seus bens para poder abençoar aqueles que precisavam. Isso sem haver nenhum tipo de intervenção estatal, isso sem haver nenhum tipo de imposição dos apóstolos ou das pessoas. Isso acontecia espontaneamente. Vemos o exemplo disso de Barnabé, que ficou conhecido como o filho da consolação, que vendeu aquilo que ele tinha e repartiu. Então, Deus faz isso. Deus pode fazer isso. E nós pedimos a Deus que isso realmente esteja acontecendo lá, nessa universidade, e que, se realmente for do Senhor, venha para o nosso país. Amém. Venha para as nossas cidades. Venha para a nossa nação. É o que nós precisamos, meus irmãos. Estejam orando a Deus. Já adiantando esse pedido de oração, estejam orando a Deus, clamando por um avivamento, por um despertamento espiritual. Mateus, dois desejos que eu tenho para cumprir em vida, né? O primeiro deles é, claro, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente sempre ora para que Deus, na sua graça, envie o seu rei, né? O seu filho amado, para vir buscar a sua igreja enquanto eu tiver vida, né? E, em segundo lugar, eu espero, né, se antes da vinda de Cristo, ter um avivamento no meu país, né? E que eu possa participar também desse avivamento, né? E usufruir do mover do Espírito Santo na minha vida e, evidentemente, na vida da igreja onde eu esteja inserido. Então, esses são dois desejos grandes que eu tenho: a vinda do meu Senhor enquanto eu estiver vivo e um avivamento, né? Antes da vinda de Jesus, para que eu possa também usufruir. Ali em Atos, Mateus, a gente também vê uma outra característica bem clara, né? Que é a pregação cristocêntrica, né? Ou a pregação da pessoa de Jesus através do apóstolo Pedro. E pelos vídeos que eu assisti, né, e muitos desses vídeos, as pessoas que comentaram disseram que o que aconteceu ali não foi nenhum avivalista de grande nome que estava ali, ninguém de grande vulto estava ali, né? Foram as pessoas comuns que pregaram a palavra, né? E o mover da palavra no coração daquelas pessoas causou esse vento do Espírito, né, no coração delas, e trouxeram esse renovo no coração delas, o desejo de louvar e exaltar a Deus. E tudo isso a gente vê em Atos, e a gente tem visto aqui. Um dos participantes deste evento, né, que está acontecendo, inclusive está acontecendo nos Estados Unidos, relatou, irmãos, que
as coisas mais simples estavam acontecendo naquele culto, de direção de culto, de cântico, que os tocadores nem profissionais eram, né? Mas, a despeito disso, a gente via o arrependimento no coração das pessoas, curas sendo realizadas no poder do Espírito Santo de Deus, né? E a gente entende que Deus cura, embora nós não creiamos que tem pessoas com dom de cura, né? E ali pessoas foram curadas, e tem até um vídeo também mostrando uma pessoa curada. Então, no contexto geral, nós podemos entender, amados irmãos, que aquilo que está acontecendo ali, né, em Asbury, nos Estados Unidos, é um mover de Deus, até se prove o contrário. Então, meu desejo, minha oração é que este evento se replique, que Deus traga esse vento do Espírito no coração também da igreja latino-americana, que esse mover chegue até nós, para que nós tenhamos desejo de comer, de nos alimentar com a palavra de Deus, porque o mover do Espírito faz isso, que nós tenhamos desejo de uma santificação, de aborrecimento do pecado, de uma aproximação com Deus, que é outra característica dos avivamentos, pessoas com essa sensibilidade em relação ao seu pecado e a confissão desse pecado, que esse mover venha até nós, e venha até nós mudando toda nossa vida, no sentido de nosso pensar, nosso agir, como crentes verdadeiros, como luz e sal deste mundo. Eu queria concluir, o irmão Mateus, eu acho que a conexão dele caiu, né? Eu queria concluir, claro, agradecendo a cada irmão que chegou aqui e pedindo que nós nos unamos nesse pedido de oração, que é: aviva-nos, Senhor. Traz um renovo a nós como crentes. Faz com que nós tenhamos um novo tempo de restauração da nossa fé, da nossa esperança em Cristo, que nós possamos estar voltados mais para as coisas do alto do que das coisas aqui na terra. E, evidentemente, irmãos, eu quero dizer que talvez, né, esse mover do Espírito lá nos Estados Unidos, esse vento, né, essa onda não chegue até nós, mas que nós busquemos em nossa individualidade, que nós busquemos na nossa intimidade com Deus, esse renovo, porque quem ganha, irmãos, somos nós, quando nós dedicamos a nossa vida e entregamos nossa vida de maneira mais derramada aos pés de Cristo. E eu espero que chegue, mas se não chegar esse avivamento na igreja brasileira, que chegue no seu coração, pelo fato de você ter ouvido, pelo fato de você ter visto a transformação e a declaração de que Deus está fazendo lá nos Estados Unidos. Vamos chamar novamente. Mateus chegou aí para as considerações finais aí. Mateus, vamos aí, Mateus. Eu sei que a internet é meio complicada ao vivo, né, Mateus? É verdade. Mas é assim mesmo, né? Eu agradeço ao pastor Valdir por essa oportunidade maravilhosa de participar desse bate-papo. Agradeço aos irmãos que estão acompanhando essa live, aos meus familiares e amigos que têm participado, têm aí participado do chat, mandado mensagem. Muito obrigado. Tiagão está aí, né? Oi? Tiagão está aí, né? Ou pelo menos passou por aí, né? Sim, Nosso amigo. Sim. Uma bênção na minha vida. Então, pastor, eu faço das minhas palavras as suas palavras. Desejo do meu coração que realmente haja um avivamento espiritual no nosso país, um despertamento, um desejo por Deus, um desejo pela palavra, o florescimento de igrejas bíblicas, a plantação de igrejas saudáveis nos bairros periféricos, nos bairros centrais. Então, meus irmãos, o avivamento ele é caracterizado por isso.
O avivamento ele acontece de maneira espontânea, simples, promovida pelo Espírito Santo, onde há centralidade da palavra de Deus, onde existe o quebrantamento espiritual. Não é algo manipulado, não é algo feito utilizando técnicas de psicologia, de hipnose, nem nada disso, meus irmãos. E nós devemos pedir a Deus que Ele faça isso nas nossas vidas, no meio das nossas igrejas, que haja uma simplicidade dos cultos públicos, onde haja um quebrantamento, os cultos de orações que eles sejam cheios, onde as pessoas estejam presentes para orar e por clamar por esse despertamento espiritual. Onde a palavra de Deus, o desejo pelo Senhor, pela vida em comunhão com o Senhor, sejam sempre nas nossas vidas. Esse deve ser o nosso pedido a Deus. Essa é a urgência. A maior necessidade que nós temos hoje, enquanto igrejas, não é influência política, não é ter canais de televisão, mas é o desejo por Deus e viver até que nada mais importe. Lembra o que aconteceu com a igreja primitiva? Aquele pequeno grupo de homens, eles mudaram o mundo, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E nas palavras dos inscritos, eles transtornaram o mundo inteiro, desde Jerusalém. Essa é a maior necessidade de Deus. Ser usados pelo Espírito Santo como instrumentos de Deus, transtornarmos esse mundo. Amém e amém, amém, né? Essa também tem sido a minha oração, né, que a igreja se torne relevante, não pelo viés político, não pelo viés de grandes figuras da sociedade se convertendo, mas pelo mover do Espírito na vida da igreja, né? E esse mover, evidentemente, vai mudar a vida. Você mencionou aí o fato do desejo, né, de ver igrejas nas periferias. Eu sei que você vai ter uma live aí com o irmão Nilson, e após essa live está convidado para vir falar aqui, tá? Mateus está lendo, está estudando aí sobre plantação de igreja. Eu também estou terminando o curso. Inclusive, meu tempo está se resumindo, né, para terminar o curso sobre plantação da igreja. E a gente vai bater um papo aqui, Mateus, qualquer dia aí. Quando é mesmo lá o bate-papo com você e Nilson, lá no Instagram de Nilson? O nosso bate-papo, irmão, vai ser no dia 28. Sem ser essa terça-feira agora, a próxima terça, semana que vem, às 20 horas. Pronto. Então vocês podem estar localizando o meu Instagram, seguindo o seguinte link. Mateus Bittencourt Oficial. Vê aí meu nome. Está aparecendo na tela. Copia aí, não, Mateus? Copia aí, rapaz. Eu vou escrever aqui. Pronto. Para facilitar para os irmãos. Pronto. Então, em março, você já está convocado. A gente vai marcar uma data aí em março para você chegar aqui e a gente falar sobre esse tema, tá? Obrigado aí, gente, que vocês estão aqui. Obrigado, Mateus. Foi muito bom. Boa conversa. Foi rápida, né? Foi meio complicado aí por conta da internet, mas foi boa a conversa. Sua consideração final em 50 segundos. Ou, aliás, em 30 segundos. Digitando aqui para os irmãos. Mateus Bittencourt Oficial. Deixa eu só. Mateus Bittencourt Oficial. Então, minhas considerações finais, meus já irmãos. Mandou aí no chat? Mandou não, né? Eu acho que eu mandei para o senhor. Não sei se aparece aí. Aparece? Não. Deixa eu ver aqui onde foi que você mandou para eu... É só juntar meu nome, irmãos. Mateus Bittencourt Oficial, lá no Instagram que aparece. E no YouTube também. Eu tenho um canal do YouTube agora. Nesse canal eu tenho postado pregações, momentos devocionais e certamente também, em uma oportunidade, eu estarei chamando o pastor Valdir para aparecer lá no meu canal do YouTube também. Tá bom. Vai lá, gente. Vai lá e se inscreve. Não custa nada e ajuda a gente, né, a divulgar as coisas boas de Deus. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Um abraço, empate, né? Deus abençoe ela e o herdeiro aí, né? Que virá. A herdeira, né? Catarina, 6 meses de gestação. Catarina, vamos embora.
é Cantarina Vambora, não, né? Quase. Valeu. Um abraço, Matheus. Deus continue te abençoando, meu irmão. Tchau, tchau. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.